Vamos mergulhar de cabeça nos pilares do direito penal brasileiro. A ideia aqui é entender não só como ele funciona, mas principalmente quais são os seus limites. E a gente já começa com uma pergunta que é essencial. Será que o direito penal serve para resolver qualquer tipo de problema na sociedade? A resposta, como vamos ver, é um grande não. Nosso roteiro vai ser este. A gente começa com uma visão mais ampla e vai afunilando o assunto até chegar numa das distinções mais importantes e, olha, mais técnicas de toda a matéria. Para começar, vamos firmar uma ideia fundamental. Por que sempre se diz que o direito penal é o último recurso do Estado, a famosa última ratio? É por causa disso aqui, ó, o princípio da subsidiariedade. O que ele quer dizer em bom português? Que o direito penal só deve ser chamado para conversa quando todos os outros ramos do direito, como o civil ou o administrativo, já tentaram e não deram conta do recado. Um exemplo prático para deixar bem claro: pensa numa batida de carro. É um problema? Sim, mas geralmente se resolve na esfera civil, com indenização. Agora, um furto de celular. Aí a história é outra. A reprovação social é tão grande que só o peso do direito penal é considerado suficiente. E essa ideia de ser o último recurso nos leva direto para os princípios que funcionam como verdadeiros escudos, como barreiras de proteção contra o poder gigantesco que o Estado tem de punir. E de mãos dadas com a subsidiariedade vem o princípio da fragmentariedade. A lógica é a seguinte: o direito penal não está aí para proteger absolutamente tudo. Ele seleciona, ele escolhe a dedo só aqueles bens que são realmente essenciais para a gente conseguir viver em sociedade. Então, olha que interessante a diferença no foco. A fragmentariedade olha para o bem, para a coisa que foi afetada e pergunta: isso aqui é importante a ponto de merecer proteção penal? Já a subsidiariedade olha para a ferramenta, para a sanção e pergunta: ok, o bem é importante, mas precisa mesmo usar a artilharia pesada do direito penal para resolver isso? E o que sustenta tudo isso? O princípio dos princípios, o mais famoso de todos, o da legalidade. Está lá na Constituição. Nada, absolutamente nada é crime se não existir uma lei dizendo isso de forma clara e antes do fato acontecer. Ponto final. Bom, se só a lei pode definir um crime, fica a pergunta no ar, né? De onde exatamente vem essa lei? Quem é que pode criar a norma penal? E a resposta está nesse fluxograma, que deixa tudo muito visual. Embora existam várias influências, como os costumes e os princípios gerais, a única fonte capaz de criar crimes e penas, a fonte direta, é a lei. Aquela lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada direitinho. Só que, claro, não adianta só ter a lei escrita. É preciso entender o que ela quer dizer. E é aí que entra o trabalho de interpretação. Como é que juízes, promotores e advogados fazem a leitura dessa lei? Existem várias ferramentas para isso. Dá para fazer uma análise gramatical, bem ao pé da letra. Dá para fazer uma análise sistemática, ou seja, olhando como aquela lei conversa com todas as outras. E tem também a interpretação progressiva, que tenta adaptar uma lei antiga aos novos tempos, às novas tecnologias. E todo esse papo de interpretação nos traz ao ponto mais técnico, e talvez um dos que mais geram dúvidas. Qual a diferença entre interpretar uma lei que existe e usar a analogia para cobrir um buraco onde a lei não existe? Essa distinção é crucial. Essa tabela aqui é fantástica, porque ela põe os pingos nos is. De um lado, a interpretação, que trabalha com uma lei que já existe, tentando apenas entender o seu real alcance. Do outro, a analogia, que é um método para preencher uma lacuna, um vazio na lei. Ela entra em campo quando simplesmente não existe regra para aquele caso. Muita atenção aqui. A interpretação analógica ainda é interpretação. É quando a própria lei dá exemplos e depois usa uma fórmula aberta, tipo, ou outro motivo turpe. O juiz não está criando nada, ele só está seguindo a pista que a própria lei deixou. Agora, a analogia pura e simples é outra coisa. Aqui, a lei não fala nada, ela é omissa. O juiz, então, precisa procurar uma outra lei que trata de um caso parecido para aplicar naquela situação que ficou sem regra. Ele está integrando, tapando um buraco. E é aqui que surge o conceito fundamental da analogia em Malan Partem. O que é isso? É justamente usar essa técnica de tapar buraco para prejudicar o réu, seja criando um crime que não existe ou aumentando uma pena. E qual é a regra de ouro? A mensagem mais importante de todas: no direito penal, por causa do princípio da legalidade, isso é terminantemente proibido.
Não se pode usar a analogia para prejudicar o réu. Um juiz não pode, de jeito nenhum, inventar um crime que não está na lei. Então, vamos amarrar as pontas? O direito penal é a última cartada, a última ratio, isso é, a subsidiariedade. Ele só protege o filé mignon dos bens jurídicos, isso é, a fragmentariedade. Somente a lei em sentido estrito pode criar crimes, isso é, a legalidade. E como consequência de tudo isso, é proibido usar analogia para prejudicar alguém. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Num sistema tão amarrado à lei escrita, tão rígido por uma boa razão, como é que a justiça consegue se adaptar e dar respostas para os desafios de um mundo que não para de mudar? Fica aí a questão.